Homem é preso após agredir esposa e enteada com uma barra de ferro. A mãe sofreu uma pequena lesão no braço direito. Suspensas as atividades em um loteamento de Uberlândia que estava sendo construído em uma área de preservação permanente. O proprietário chegou a construir uma represa sem licença na área de APP. Fim das curtidas no Instagram. O que os usuários estão achando da mudança? Ficou bem diferente e eu acho que fica até melhor. Essas e outras notícias você confere agora no Band Cidade. Olá, uma ótima noite para você. Muito obrigada pela sua audiência. Nós abrimos a edição de hoje com mais uma queimada registrada em Uberlândia, desta vez em uma área de preservação ambiental. Veja. Nós estamos no bairro Jardim Patrícia, próximo à rua Eduardo Segadães, para mostrar que uma área de APP que está sendo destruída por mais um incêndio criminoso. Praticamente essa área aqui, ó, que vai até um córrego ali embaixo, já foi toda queimada. A sorte desses moradores é que, como o vento está batendo para lá, a fumaça não está vindo aqui para o lado das residências. Mas a gente escuta daqui, por exemplo, os pássaros que devem ter ninhos ali, estão todos indo embora e toda essa área aqui está destruída. Pode ver que está chegando aqui próximo a essa casa. Alguns moradores chegaram a plantar árvores nesse lado, tem árvores frutíferas ali embaixo, onde está cheio, aqui também. Já essa parte onde eu estou, a gente nota que uma máquina passou e fez uma limpeza, para a sorte desses moradores, que não vai receber diretamente o calor do fogo e nem mesmo a fumaça. Já esse outro lado aqui, que é o lado da área de preservação, praticamente está todo destruído, porque o corpo de bombeiros ainda não chegou e até ele chegar, toda essa área aqui com certeza vai estar toda destruída pelo fogo. E continuamos mostrando desrespeito nas áreas de preservação. As obras de um loteamento que estava sendo construído em uma área de APP foram suspensas pela Polícia Ambiental. A intervenção aconteceu depois que a equipe da Band Triângulo denunciou as irregularidades. Olhando toda essa beleza da água, nem parece. Mas a cachoeira do Parque Linear do Córrego Lagoinha e a represa do Parque Santa Luzia, em Uberlândia, estão comprometidas. Isso porque a nascente desses dois mananciais está correndo o risco de ser literalmente enterrada pela construção de um loteamento. Essa nascente aqui, se continuar essa atividade aqui, com certeza, né? E é uma das nascentes que vai alimentar aí o Córrego Lagoinha. A nascente fica em uma área de preservação permanente no bairro Santa Luzia. No local, observa-se também muita vegetação típica de vereda, onde brota a água. Tudo ao lado do desmatamento, estradas feitas irregularmente e barrancos de terra em cima da nascente. Sempre mesmo existe pessoas que façam caminhada aqui e a gente tem sempre que estar preservando, mesmo porque existe todo um ecossistema aqui para baixo que abastece o Parque Santa Luzia. Quando a nossa equipe de reportagem recebeu a denúncia do telespectador, nós encaminhamos para a Polícia Militar de Meio Ambiente. Eles estiveram no local e quando os militares chegaram, se depararam com uma situação ainda mais grave. O proprietário chegou a construir uma represa sem licença na área de APP. O dono do local chegou a fazer um desvio da água e um barramento da represa, tudo sem permissão dos órgãos responsáveis. Diante das irregularidades, a polícia aplicou uma multa de R$ 10.700 e suspendeu as atividades na área de 83 mil metros quadrados. Nós recebemos essa informação da própria Band, né, que estaria ocorrendo esse aterramento de uma nascente aqui. Próximo a essa nascente, esse fato é crime previsto na Lei de Crimes Ambientais, cuja pena é de 1 a 3 anos de detenção. A Polícia Ambiental ainda encaminhou o boletim de ocorrência para o Ministério Público, a Polícia Civil e a Secretaria Estadual de Meio Ambiente. O dono vai responder pelo crime judicialmente, na esfera criminal e civil. Pode pegar até 3 anos de prisão. Então a legislação ela fala, né, que nascentes, né, olhos d'água, o entorno dessas nascentes, num raio de 50 metros, é considerado área de preservação permanente, né? E quem intervém em área de preservação permanente sem autorização está cometendo um crime. E a Polícia Militar Ambiental orienta a população a denunciar caso encontre irregularidades desse tipo através do 190 ou 181. Um projeto de lei que propunha a criação de assentos preferenciais em praças de alimentação foi vetado pela Prefeitura de Uberlândia. A Câmara aprovou, só que a matéria, quando bateu na mesa do prefeito Odelmo Leão, foi vetada. O projeto de lei de autoria do vereador Pastor Átila criava assentos preferenciais em praças de alimentação.
Pelo texto, locais como shopping seriam obrigados a reservar 5% das cadeiras para idosos, gestantes e pessoas com mobilidade reduzida. Esses assentos deveriam ficar em locais de fácil acesso e evitar a discriminação e o isolamento. Para a assistente social Núbia Nascimento, a proposta de lei não ajuda os cadeirantes, por exemplo. Na verdade, o que todos querem é ter acesso a esses locais e não uma área específica. Os shoppings têm que estar, a praça de alimentação tem que estar preparada para receber a gente em todos os locais. Então eu acho que tem que estar toda a praça de alimentação, ela tem que estar acessível para toda pessoa com deficiência. A Associação dos Paraplégicos de Uberlândia diverge um pouco da Câmara. Para os membros, os vereadores deveriam se preocupar com coisas mais importantes, como a lei de acessibilidade que não é respeitada por várias empresas, ou então as rampas da cidade. A maioria está precisando de manutenção e a prefeitura não faz o serviço. A diretora da associação, Denise Rezende, inclusive quer o apoio da Câmara para exigir das empresas que respeitem a lei de acessibilidade. Teriam que adaptar a entrada dos prédios para que cadeirantes possam ter condições de acesso. A prefeitura só liberaria os alvarás de funcionamento se esses imóveis passassem por adaptações. Hoje, a lei né, da acessibilidade nas empresas, escolas, locais públicos, para nós, é muito mais importante, porque a gente não tem acesso. Para o aposentado Clodoaldo Massage, a lei aprovada pela Câmara cria um problema para os cadeirantes como ele. É mais uma forma de constranger do que ajudar. Segundo ele, faltou os vereadores conversar com a comunidade. O importante é o local que esteja acessível, não importa onde. Um bebê de 2 meses foi salvo com a ajuda de policiais militares em Uberaba. A criança ficou desacordada após se engasgar. Depois do susto, Elisa Graciano dos Santos, de 2 meses, fica tranquila no colo da mãe, que hoje está aliviada. A criança engasgou quando estava no carrinho de bebê com o irmão, passeando perto de casa, horas depois de ter sido amamentada e chegou a ficar desacordada. A gente assustou bastante e saiu às pressas, paramos na base ali do Gameleira, que fica em frente ao terminal. Logo em seguida, os policiais já chegaram, já me pôs dentro do carro. Logo a gente chegou no hospital. Tenho a agradecer eles muito, porque se não fosse eles, não sei o que seria não. A criança já tem histórico de refluxo e precisa fazer um exame bastante complexo. O médico falou que provavelmente vai ter que fazer o exame, não vai ter como esperar ela completar os seus 4, 5 meses. Pelo histórico já tem acontecido, e dessa vez como foi, ela demorou muito mais a acordar. Após ter sido socorrida pelos policiais, a menina veio para esse hospital particular em Uberaba, onde foi atendida e no final da noite de ontem liberada. A família retornou no local para agradecer os policiais. A extrema alegria para a gente, uma satisfação muito grande. A equipe está totalmente, é uma equipe motivada, está totalmente se sentindo bem, com a sensação de ter trazido, né, novamente à vida uma criança. São pais de família que estavam trabalhando no local, então eu não tenho dúvida nenhuma que a sensação é a melhor possível. Vai passar do susto, agora é só alegria, né? Porque você vê um filho desacordado no colo, não é fácil para ninguém. E agora você confere o giro de notícias da nossa região. 29 porções de cocaína, 15 pedras de crack e R$160 trocados foram apreendidos em um bar no bairro São Jorge, em Uberlândia. Francielton de Santos Oliveira, de 27 anos, estava bebendo quando a polícia chegou. Ele se escondeu no banheiro feminino, mas acabou sendo preso, suspeito de tráfico de drogas. As imagens da câmera de segurança da loja no centro de Uberaba flagraram o exato momento em que 2 criminosos chegam ao local. Eles renderam a vendedora e um sacou a faca para intimidá-la. Em seguida, os bandidos arrastam a mulher, vão até o caixa, pegam dinheiro e um celular. Após o assalto, os criminosos tentaram fugir em uma motocicleta, mas não conseguiram fazer funcionar. Eles saíram correndo a pé e acabaram presos por populares e policiais que faziam patrulhamento. A dupla de 23 anos foi presa no bairro Ozanã, em Uberaba, suspeitos de furtar cabos de energia elétrica. Eles estavam com uniformes parecidos com as roupas de funcionários das empresas que prestam serviços à CEMIG.
Foi feito hoje o anúncio referente à liberação do FGTS. O governo informou que vai permitir os saques de contas ativas e inativas. Adailson Oliveira tem mais detalhes. Boa noite, Adailson. Quando os trabalhadores poderão sacar esse dinheiro? Boa noite, Maria Clara. Depois de criar muita expectativa, na cabeça dos trabalhadores, o governo finalmente anunciou as regras. Esses saques podem ser feitos a partir de setembro. Agora vão contar as contas ativas e inativas, mas em cada conta o trabalhador só vai poder tirar R$500. O mercado aí que esperava uma injeção de mais de 60 bilhões de reais vai ter que se contentar apenas com metade. Nas contas do governo são apenas 30 bilhões. Agora o trabalhador que quiser saber quanto ele tem na conta, ele pode acessar o site da Caixa. Assim ele vai ficar sabendo quanto tem, para poder sacar. O governo anunciou que a cada 10 contas do FGTS, 8 tem apenas R$500. Então ele fez esse cálculo para justamente o trabalhador buscar esse dinheiro. E está prometendo que em 2020 vão haver as pessoas vão poder sacar mais valores. Vamos esperar, O governo muda de ideia a cada dia. Volto aí com você. É isso aí, Adailson, muito obrigado pelas informações. Vamos aguardar se realmente deve manter essa decisão. E no próximo bloco tem as notícias policiais. Um homem foi preso depois de agredir a esposa e a enteada com uma barra de ferro. Sua conta está no vermelho? Está sem dinheiro para dar um rolê com a namorada? O aluguel anda atrasado? Nós temos a solução! Compre o Triângulo da Sorte, tem R$200 mil no quarto prêmio. E mais! No primeiro, segundo prêmio, R$10 mil em cada. No terceiro prêmio, um Fiat Mobi. E no quarto prêmio, R$200 mil. Isso mesmo! R$200 mil! Mais 10 prêmios de R$1.000 cada. Você pode ajudar a Pai Brasil cedendo o direito de resgate e concorrendo a valiosos prêmios. O Grande Dia Marte Minas. São mega ofertas como você nunca viu. E você não pode perder. É nesta quinta-feira, 25 de julho, o Grande Dia Marte Minas. Preços imbatíveis. Somente nesta quinta-feira, no Marte Minas. O maior e mais completo atacado e varejo de Minas Gerais. Vai limpar os estoques. O Grande Dia Marte Minas. Dia 25 de julho, quinta-feira. Aguarde! Pecuarista, se você precisa de um tronco eficiente para contenção e pesagem dos seus animais, então você precisa de troncos Triângulo. Tronco americano, produzido com madeira de lei, com opcional de barras de pesagem para o manejo eficiente em contenção e pesagem de gado no campo. Projetamos, executamos e instalamos. Todo o processo de construção é realizado na fábrica na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. Todas as peças são produzidas na própria fábrica, inclusive as ferragens. Troncos Triângulo, feito com madeira nobre, material de primeira qualidade para sua tranquilidade no campo. Entre no site, conheça toda a nossa linha de produtos e faça sua compra via e-commerce. Troncos Triângulo, o melhor equipamento para você, pecuarista. Agronegócio. A produção nacional de peixes deve crescer cerca de 15% agora em 2019, de acordo com dados da Associação Brasileira de Piscicultura. E a criação de tilápia vem impulsionando esse crescimento. Na lista dos peixes de água doce mais criados e comercializados no Brasil, a tilápia se destaca. A espécie é responsável por mais da metade da produção de peixes. No ano passado, foram mais de 400 mil toneladas. Para este ano, o crescimento deve ficar acima da média, 15% em relação a 2018. A tilápia é um peixe que atende o gosto de muita gente, de gente muito simples, de pescador que frita ela na beira do rio, de quem cultiva. Tem gente que cultiva no quintal só para consumo. Os números colocam o Brasil como mercado em potencial para o setor. O país é o quarto maior produtor de tilápias no mundo, atrás da China, da Indonésia e do Egito. Mas a burocracia na legislação brasileira impede que a diferença em relação aos chineses diminua por aqui. Nós estamos na casa de 400 mil toneladas por ano e os outros produzem mais de 1 milhão. São raríssimas as aquaculturas, estou falando de peixe e camarão principalmente, que estão totalmente legalizadas.
A maior parte da tilápia consumida no país vem do Paraná. O estado de São Paulo aparece como o segundo maior produtor no país. Para manter a produtividade e qualidade do peixe, o criador deve ficar atento à dieta do animal. O produtor de peixe ou de outros organismos aquáticos precisa se preocupar com a qualidade da água. Onde que acontecem os impactos que alteram a qualidade da água? Vamos esquecer a temperatura, que são fatores climáticos, mas essas substâncias que podem intoxicar, ao invés de excretar, elas entram por corrente sanguínea do peixe. Vem da alimentação. Então, a alimentação precisa ser o melhor possível. O bicho precisa comer e excretar pouco. Nessa época do ano é comum ver crianças e até adultos soltando pipas pela cidade. Infelizmente, o uso de cerol ainda é comum. Em Uberaba, carretéis de linha com cerol, uma máquina de fabricação artesanal e linhas chilenas foram apreendidas em uma casa. A repórter Marília Maier tem os detalhes. Boa noite para você, Marília. Boa noite, Maria. Boa noite a todos. Essa operação foi realizada pela Prefeitura, que apurou que no local onde os materiais foram apreendidos funciona um comércio. Inclusive não tinha alvará, ou seja, de maneira irregular. A proprietária do imóvel foi multada em 11 unidades fiscais do município, o que representa R$3.000. A fiscalização tem aumentado nesse período de férias escolares que muitas crianças aproveitam para soltar pipa. E vale lembrar que o uso do cerol e da linha chilena é crime, prevê multas e sanções cíveis e penais também. Além disso, a orientação é que as crianças devem soltar pipas pelo menos a 500 metros de distância da rede elétrica para evitar acidentes. Aconteceu inclusive na tarde de hoje no Circo do Povo, no Jardim Copacabana, uma oficina para orientar as crianças quanto a essa prática ilegal do uso do cerol e da linha chilena. Volto com você, Maria. Muito obrigada pelas informações, Marília. Um homem de 31 anos foi preso após agredir a esposa e a enteada com uma barra de ferro em Patos de Minas. Daniel Martins da Costa, de 31 anos, foi preso pela Polícia Militar e levado para a delegacia. Ele é suspeito de ter agredido a esposa e a enteada. Segundo o boletim de ocorrência, ele teria chegado embriagado em casa e começado a agredir a esposa com tapas e socos. Depois, pegou uma barra de ferro e golpeou a enteada na cabeça. A mãe e a criança foram socorridas pelo SAMU e levadas para a unidade de pronto atendimento. A mãe sofreu uma pequena lesão no braço direito, já a criança sofreu um corte e um hematoma na cabeça. Daniel foi autuado pelo delegado de plantão e levado para o presídio Sebastião Satiro, em Patos de Minas. Um homem que se passava por catador de recicláveis foi preso, suspeito de furtar lâmpadas e luminárias de casas no bairro Caraíba. As fotos feitas por moradores do bairro Caraíba mostram um homem rodeando residências, esperando uma oportunidade para cometer crimes. As imagens ajudaram a polícia militar a identificar esse homem que estava tirando o sono dos moradores. A gente já tinha conseguido essas imagens dele, data posterior, ele já tinha tentado outros furtos, onde ele conseguiu fazer os outros furtos. Só que dessa data de hoje ele não conseguiu. A ação do criminoso é sempre a mesma. Ele sai pelas ruas com um saco de latinhas, como se estivesse catando recicláveis. Quando está sozinho na via, ele aproveita para furtar luminárias e lâmpadas. Quando tem a oportunidade, ele entra nos imóveis e leva aparelhos de jardinagem. Tudo fica escondido no saco junto com as latas. Porém, os militares já estavam monitorando os passos deles e conseguiram efetuar a prisão. O suspeito é Tiago José Souza Silva, de 30 anos. Ele já foi preso por furto, roubo e tráfico de drogas, mas diz que dessa vez é inocente. Não tentei furtar, não. Eu entrei dentro do lote para fazer necessidade. Eu estava catando latinha. Aí eu parei do meu serviço, eu cato reciclagem, entendeu? Sou dependente de droga. Não mexo com nada dos outros. Só que aí, nesses porém, eles falaram que tem muitos furtos falando que fui eu. Mas como que não fui eu, entendeu? Porque eu trabalho no ferro velho, cato meus reciclagens, entendeu? Para manter meu vício, eu fico catando reciclagem. Tiago foi encaminhado para a delegacia junto com as ferramentas usadas para cometer os furtos. Os policiais acreditam que com a prisão desse homem, a região ficará mais segura.
Vários acidentes foram registrados na região. Confira. O carro saiu da pista na Avenida Filomena Cartafina, em Uberaba, e capotou depois que a motorista se distraiu pegando um acendedor de cigarros no painel. Uma aposentada de 89 anos que estava no carro morreu na hora. A motorista e outros passageiros ficaram feridos. No anel viário, também em Uberaba, esse carro bateu na traseira de um caminhão que estava no acostamento sem combustível. Em seguida, ele caiu no barranco. 5 pessoas ficaram feridas, entre elas 2 crianças. O motoqueiro morreu depois de bater contra um poste nessa estrada de terra que dá acesso ao povoado de Vereda Grande, no noroeste de Minas. Uma testemunha tentou prestar socorro, mas o homem não resistiu. A perícia deve apurar as causas do acidente. Você vai ver depois do intervalo o que as pessoas estão achando das mudanças no Instagram. Bernardão, todo dia, toda hora tem ofertas. É a última semana do aniversário do Bernardão. Quer fazer um bom negócio? Aproveita! Rosquinha Pavesino 800 gramas, R$ 3,99. Veja multiuso 500 ml, R$ 2,29. Coca-Cola 3 litros, mega oferta. Cerveja Amistel 600 ml, R$ 4,59. Costelinha suína lombo, suína pururuca, R$ 9,98 kg. Bernardão, há 44 anos, sempre com o melhor preço. Bernardão. Não esquenta. Esse plano é só para os seus funcionários mesmo. Pode assinar. Pode assinar. Não! Tive um pesadelo. Sonhei que tava escolhendo um plano horrível para meus funcionários no lugar da Unimed Uberaba. Amor, assina com o Chico. Seus funcionários que se virem. Não troque o certo pelo duvidoso. A sua vida merece um plano Unimed Uberaba. Ninguém me quer. Eu sou tão lindo. Pequenos momentos são determinantes em nossa vida e ouvir perfeitamente faz toda a diferença. E na Telex Uberaba é muito mais que um aparelho auditivo. É aproveitar cada instante com muito prazer, viver cada segundo com mais qualidade de vida. A Telex possui o primeiro aparelho auditivo do mundo conectado à internet, com atendimento domiciliar e os melhores aparelhos auditivos para você aproveitar o melhor da vida. Telex Centro Auditivo, sede Uberaba. Sua audição é nossa especialidade. Já imaginou pagar menos e levar mais para sua casa? Operação Mais por Menos Auto Chevrolet. Não é só desconto ou bônus. Você vai levar mais e pagar menos. Pague o preço de 1.0 e leve 1.4. Leve automático, pague preço de manual. Leve sedã pelo preço de hatch. Corra! São ofertas especiais para veículos selecionados. Só na Auto Chevrolet. Agora também em Uberaba e Araxá. A calvície atinge 30% das mulheres no mundo. A boa notícia é que existe tratamento para esse distúrbio. Aos 50 anos, a Ana Maria começou a perceber a perda de cabelos, um problema hereditário que atinge homens e mulheres da família. Já apresentou o diagnóstico na minha filha, né? Já com 28 anos e já está também em tratamento. É uma questão bem complicada e tem que ser tratada. Preocupada com a calvície, a professora buscou tratamento. Caiu muito cabelo. E se não fosse esse tratamento, realmente estaria sem pelo já, né? Ana Maria faz parte de um grupo que só vem crescendo. A estimativa é que 30% das mulheres no mundo tenham queda de cabelo. A calvície feminina, o mais comum é a que a gente chama de alopécia androgenética feminina, que tem relação com a parte hormonal, a sensibilidade do paciente e com a genética. Não é o quadro em que a paciente perde o cabelo e tem entrada como um homem, é um quadro em que a gente enxerga mais o couro cabeludo, que a gente tem um pouquinho de rarefação do cabelo. Além da genética, tem outros fatores que podem causar a calvície nas mulheres, como, por exemplo, o uso de formol nos cabelos. Alguns tratamentos, como o uso do formol, são bem conhecidos como causadores de alopécia. Não especificamente da alopécia androgenética, mas de uma queda do cabelo, que a gente diminui o número dos fios e o diâmetro dos fios. Tem alguns estudos que 2 anos depois de uma progressiva, a gente ainda tem essas alterações no couro cabeludo do paciente. A boa notícia é que o problema tem tratamento. No tratamento específico da alopécia androgenética, a gente consegue aumentar
em torno de 30% dos fios. Eu consigo primeiro parar a queda, parou a queda, a gente vai pensar em aumento dos fios. A incidência de calvície nos homens ainda é bem maior do que nas mulheres. Cerca de 70% dos homens sofrem com a falta de cabelos. É que a calvície do homem é diferente da mulher. Quer ver só? Olha a dermatologista explicando. Sim, a diferença no exame físico, qual que é a diferença? O homem a gente vai ver as entradas e a gente vê um arco aqui. Por que acontece nessas áreas? São as áreas que a gente tem mais receptor de testosterona no couro cabeludo. Na mulher, isso se divide como um todo nessa parte superior da cabeça. Então, a gente vê menos fio. Eu acredito que já existiam muitos casos, mas que hoje as mulheres se cuidam mais. E agora nós vamos falar de redes sociais. Os usuários do Instagram não podem mais visualizar a quantidade de curtidas nas fotos dos outros usuários. A ideia é acabar com a concorrência, que pode causar problemas psicológicos, principalmente entre os jovens. As redes sociais invadiram a vida das pessoas. O celular na mão é algo tão natural que ninguém mais se assusta quando vê alguém completamente ligado na tela. De acordo com o psicólogo Gelson Alves, quando se tenta buscar notícias e entretenimento, muitos jovens encontram depressão e ansiedade nas redes sociais. É que por aqui também se busca espaço, reconhecimento e aprovação. E quando não vem, se instala um problema. A grama do vizinho sempre é mais verde. Porém, essa plataforma ela costuma valorizar demais os aspectos positivos das pessoas, e que é algo muito bom. Porém, cria uma certa fantasia que as pessoas começam a achar que a vida das pessoas são perfeitas e as próprias vidas deles não são tão perfeitas assim. E a gente não precisa necessariamente da aprovação o tempo inteiro do meio externo. É lógico que é importante, mas é importante a gente desenvolver também a nossa própria aprovação, a nossa autoestima. Foi com esse discurso que o aplicativo Instagram fez modificações em sua ferramenta de comunicação. Agora não é mais possível verificar quantas curtidas teve uma determinada foto. Com isso, acaba a competição e coloca todo mundo no mesmo nível quando se usa a rede. Para Jaqueline Martins, com formação na área de marketing, existem algumas vantagens com a retirada das curtidas. Na verdade, não faz diferença. E agora, com essa nova forma que eles colocaram no Instagram também, ficou bem diferente. E eu acho que fica até melhor, né? Que as pessoas se preocupam com o conteúdo e não com a quantidade de likes que ela vai ter. Então, tipo assim, muitas pessoas deixavam de postar alguma coisa interessante por medo de não receber um like. Para quem usa o Instagram como ferramenta de trabalho, houve um prejuízo. A influenciadora de moda Vanessa Borelli chegou a ter 60 mil curtidas em uma só foto. Esses números ela usa para mostrar aos clientes os resultados de suas postagens. Dificultou sim a vida da gente, né? Porque hoje todo o marketing que você irá fechar, o cliente vai ter que ficar te pedindo impressões, informações, curtidas, como a gente tem o acesso, cada pessoa tem o seu devido acesso às suas curtidas, e informações e gráficos. Então o que a gente tem que fazer? Todo aquele cliente que poderia ver diretamente as suas curtidas no Instagram, quanto o seu público também, vai ter que ficar pedindo, olha, preciso do seu Media Kit, preciso dos seus valores, preciso dos seus números. O que a gente tem que fazer é aceitar e procurar novas ferramentas que agora possa melhorar, que agora é os comentários, né? Então agora eu acho que meio que mudou, agora não é mais curtidas, é comentários, né? Os comentários que têm peso mais válido agora nas fotos, nas publicações. A influenciadora mostra que o prejuízo não é tão grave assim. Na página pessoal da pessoa vai aparecer a quantidade de curtidas e visualizações. Retirando os números das curtidas, se evita a concorrência e possíveis frustrações, quando uma foto não ganha tanta repercussão. Para o psicólogo Gelson Alves, a retirada das curtidas vai parar momentaneamente a concorrência entre as pessoas, mas logo será criada uma outra forma de disputa. Ele vai encontrar outras formas de também estabelecer esse tipo de comparação, porque é algo natural em todos nós. Nós buscamos a comparação com o meio externo para também obter a aprovação do meio externo. O problema é que quando a gente começa a buscar demais essa aprovação do meio externo, a gente começa a atrapalhar a nossa aprovação interna sobre nós mesmos. O Band Cidade fica por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã.